Olá, queridos alunos, tudo certinho por aí? Vou estar falando sobre o nosso projeto de leitura. Nós estamos trabalhando o livro A História de Chiquinho. Esse livro pode ser acessado para ser lido online, também ser feito download nesse link. Ele também foi disponibilizado em PDF nos grupos de WhatsApp das turmas de vocês, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui no livro. O Chiquinho, que é o personagem principal dessa história, na verdade é o Chico Mendes, que é um ambientalista brasileiro que lutou pela floresta amazônica, tá? Então esse livro é uma idealização da filha dele, Helenira Mendes. Eu queria destacar que as ilustrações desse livro têm a supervisão do Ziraldo, que é um cartunista, autor do Menino Maluquinho, né? Aquela história do Menino Maluquinho que a gente já conhece. Então aqui, nessa parte do livro, vem falando um pouco sobre a história de Chico Mendes, né? Dizendo onde que ele nasceu, no estado do Acre, falando que ele era filho de seringueiro. Uma coisa legal que eu achei da história dele é que ele aprendeu a ler e a escrever depois de bem crescido. Achei muito interessante isso. Aqui, ó. Aprendeu a ler e a escrever aos 18 anos, né? Aos 11 anos de idade, ele já trabalhava ao lado do pai, no corte da seringa, tá? E ele iniciou a luta dele em defesa dos povos da floresta na década de 70. Então ele fez um movimento social. Então ele participou de lutas dos seringueiros pela posse da terra da Amazônia. Porque esses seringueiros, gente, eles viviam da floresta amazônica, né? Da extração lá do produto, né? Da árvore, para poder sobreviver. Então eles dependiam daquela floresta preservada para ter ali o meio de vida deles, né? Então aqui vem falando sobre um pouco da história dele. Aqui também vem fazendo um resumo, né? Esse relato aqui foi feito pela filha dele, Helenira Mendes, e ela é presidente hoje em dia do Instituto Chico Mendes, né? Ela quis manter viva aí a memória do pai dela e a luta também do pai dela, né? Continuar essa luta. Pessoal, o livro tem ilustrações lindas, tá? Várias ilustrações aí para vocês poderem perceber a beleza dessa floresta amazônica. E eu gostaria de destacar aqui para vocês que ao ler o livro eu não estava entendendo como que a primeira palavra de cada parágrafo estava sendo escrita aqui, porque aqui, ó, começa uma época, mas na verdade é numa época, né? E depois eu fui perceber que cada letra, né, aqui da primeira palavra que inicia o parágrafo, ela é ela é feita pelo tronco das árvores. Então aqui a gente tem o N, ó. N. Numa época em que os bichos falavam. Então achei esse detalhe assim muito interessante. Achei bem legal isso que eles fizeram aqui. Começa com N também nessa floresta. Então, gente, é uma história fantástica, tá? É uma realidade totalmente diferente aqui da nossa, do interior do estado do Rio de Janeiro, mas ao mesmo tempo ela traz questões ambientais que devem ser
pensadas por nós, porque envolve o nosso solo, nosso país, né, que é o Brasil. Então é isso aí. O texto é bem leve de ser lido, tem várias ilustrações, pouco texto. A linguagem do texto é bem fácil de ser compreendida, tá? Então vamos falar um pouco mais sobre as questões. Aqui, gente, nós temos um documentário muito interessante produzido pela TV Senado, que é Chico Mendes Vive, o título desse documentário. Ele pode ser acessado nesse link aqui, que dá acesso lá no YouTube para vocês assistirem. E ele também, eu salvei ele na plataforma, então ele pode ser acessado na plataforma também. Então vamos para as questões que vocês devem responder e me devolver pela plataforma. Em questão número 1, eu peço para vocês escolherem 3 palavras que estão no livro que são desconhecidas para vocês e que vocês procurem no dicionário o significado dessas palavras. Na questão número 2, eu pergunto assim: se alguém te perguntasse quem foi Chico Mendes, o que você responderia? Então aqui você vai responder, né, falando quem foi Chico Mendes. Então você vai falar um pouco sobre a história de vida dele e utilizar o livro como base. Na questão número 3, o que podemos encontrar no livro A História de Chiquinho? Então você vai pontuar o tema central da história que está no livro, como ela ocorre, onde ela ocorre, quem são os personagens. Então, fazer um relato, pequeno relato, sobre o que encontramos nesse livro. Na questão número 4, você vai falar um pouco sobre a seringueira, né? Que é uma árvore onde os seringueiros vão extrair o látex para a produção de borracha pela indústria. Então, preciso que você pesquise quais são os produtos fabricados pela indústria a partir dessa matéria-prima, que é o látex, que é retirado lá da seringueira. Na questão número 5, você vai dar a sua opinião sobre o tema central do livro, abordando caminhos para a preservação da floresta amazônica. E você vai discutir a relação entre exploração de recursos naturais e preservação ambiental. Veja só, quando você usa alguma coisa da floresta para poder se alimentar ou para poder sobreviver, você está explorando os recursos naturais presentes ali, né? E isso tem que ser feito pensando também na preservação ambiental. Um exemplo, se você for ali e tirar o látex de uma seringueira, tudo bem, você não matou a árvore, você só não cortou a árvore, não queimou. Você só extraiu aquele recurso natural com contentamento, né? Aquela árvore não deixa de existir. Então você explora o recurso natural daquela floresta, mas também pensa na preservação ambiental, porque você manteve a árvore ali. Agora, quando a gente pensa nos latifundiários, nos fazendeiros, o que que eles querem fazer? Eles visam desmatar, então eles vão cortar as árvores ou fazer uma queimada para poder destruir aquela floresta, para poder eles terem ali espaço para a criação de animais, criação de gado e fazerem outras coisas. Então a gente tem ali, nesse exemplo, uma exploração do recurso natural ali e sem preservação ambiental. Então, esses dois conceitos têm que ser muito bem pensados e colocados em balança para poder a gente dosar muito bem esses dois. E isso tem que ser feito em toda a nossa vida.
para a gente não prejudicar tanto o meio ambiente. Pessoal, espero que vocês façam as atividades aí com bastante atenção, que vocês gostem da leitura desse livro, tá? Estarei nos grupos para poder tirar as dúvidas, tá? Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.